Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o deputado estadual Gilvan Barros Filho, do PSDB. Com ele, vamos saber um pouco mais sobre a sua ação parlamentar, uma avaliação da conjuntura política e econômica nacional e de Alagoas, como também vamos tratar aqui das questões relativas às necessidades, não é, que o Estado apresenta e a participação do parlamentar, no que o parlamentar pode ajudar na construção de um Estado desenvolvido e independente do ponto de vista das questões básicas para o atendimento da saúde, da educação e da segurança pública. Bem, deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez e comecemos, não é, dentro dessa análise, o senhor que está no seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, em 3 anos de mandato, que balanço o senhor pode fazer das expectativas que o senhor tinha antes de chegar à Casa de Tavares Bastos e agora com a ação parlamentar? Olha, Gorete, para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa, estar conversando com diversos alagoanos, diversos brasileiros, até porque a gente defende a TV Assembleia, até mesmo no canal aberto, pela essa forma que tem de levar as informações que acontecem na Assembleia Legislativa para toda Alagoas. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, principalmente agora na reta final do meu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. Eu confesso que o primeiro mandato assim me causa às vezes um ânimo maior, uma ânsia de resolver as coisas com muita rapidez. Infelizmente tem uma certa burocracia a ser seguido, um rito a ser seguido, que às vezes impede a agilidade de alguns processos nossos. Mas é coisa do dia a dia. Eu, como já trabalhei com o meu pai, o deputado Gilvan Barros, já sabia disso. Só que quando a gente está na linha de frente, então a gente tende a querer que as coisas caminhem com mais rapidez. Então é isso daí, mas creio que vamos terminar, com fé em Deus, com um saldo muito positivo. E na correlação, digamos, do dia a dia, no plenário ou nas comissões, o senhor que é titular da Comissão de Orçamento, uma comissão importantíssima aqui na Assembleia, como tem se dado essa relação? Né? A Casa tem parlamentares que já são decanos, né, experientes, já foi renovada com um percentual bem significativo na última eleição, né, que deu esse pluralismo, né, inclusive de idades, né, de gerações da Assembleia. Mas isso é positivo, não é? Ah, sem dúvida, isso é muito positivo. Meu primeiros 2 anos eu estava apenas na Comissão de Ética e hoje já consegui estar na Comissão de Orçamento, uma comissão muito importante, onde pela primeira vez vou discutir na comissão, já discuti no plenário da Assembleia, mas vou discutir na comissão o orçamento. Então vou começar a discutir previamente, antes mesmo de ir ao plenário. Então isso é importante, isso é um passo importante, aumenta ainda mais minha responsabilidade. Isso é fruto de uma decisão que tomei em lutar, mas que tem o seu peso a ser carregado, e principalmente em contemplar os alagoanos e alagoanas. Pois é. O senhor iniciou a entrevista falando da questão da tramitação, da pressa que se tem o parlamentar de ver seus projetos aprovados, né? Não só aprovados, mas que sejam também sancionados, né? Muitos dos projetos dos parlamentares chegam ao Executivo e são vetados e a Casa derruba o veto quando chega aqui. Mas eu vou tratar aqui de um projeto de lei de sua autoria, deputado, que está em tramitação na Casa desde o mês de agosto, nas comissões, e que obriga a realização do exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do estado de Alagoas. Na prática, o que significa a instalação a execução, não é? A realização desse exame nos bebês. Olha, Gorete, com esse exame de oximetria, ele vai detectar a quantidade de oxigênio no sangue daqueles recém-nascidos, e esse exame será feito pelo projeto, de acordo com o projeto, nas suas primeiras 24 horas. E com isso vai detectar a quantidade de oxigênio e saber se ele tem alguma cardiopatia para poder ser tratado com mais rapidez. Todos nós sabemos que quando é detectado um caso desse, bem no início, isso pode ser tratado e evitar as consequências para que
vários anjinhos deixem de ir embora e deixar a sua família órfã, tendo assim uma dor sem, assim, imensurada para aquela família. Pois e nós vamos são cardiopatias congênitas muito graves que podem, como o senhor diz, comprometer a vida da criança, do bebê. Isso, então esse projeto eu acho muito importante. Foi quando a assessoria trouxe, a gente analisou os prós e os contras e resolvemos apresentar, resolvemos acreditar nele, por saber que podemos salvar muitas vidas e muitos alagoanos que, com fé em Deus, brilharão no mercado de trabalho. Este exame, muitas vezes, qual é a sua expectativa? A aprovação do plenário da Assembleia pode-se dizer que é certa, né? Essa aprovação, ou não? Vou lutar, como todos os meus projetos, vou lutar, pedir de um em um a aprovação dele. Vou pedir o voto a cada deputado aqui, como todos os outros, desde as minhas indicações aos projetos. E posterior vai ser levado à Assembleia, caso seja aprovado, levará para o governo do estado, onde ele vai analisar e vai tomar a sua decisão. Também vou lutar com ele junto ao governo para que seja sancionado. Ou seja, é a instalação nas maternidades de um oxímetro que faça justamente essa avaliação nos bebês que nascem, né? Isso. Claro, não precisaria nem ter um projeto, deveria ser uma iniciativa da Secretaria de Saúde, não é, para adequar as maternidades e as maternidades particulares também, não é? Isso, concordo. Até porque isso vai também trazer um benefício para a saúde pública, porque quando é tratado no início, evita tanto a perca de recém-nascidos, vai baixar a mortalidade dos recém-nascidos no estado de Alagoas, como também vai evitar aquele tratamento muito mais oneroso que é quando se descobre do meio para o fim. Então essa a nossa intenção, é que seja descoberto bem no início e que a pessoa os pais já comecem tratando, educando aquela criança de acordo com aquilo ali, para que ele tenha uma vida normal e consiga exercer qualquer função que desejar. E vamos esperar que, quando aprovado esse projeto, o governo não o vete sob a argumentação de que gera despesa para a compra de um equipamento, etc. e tal, não é? Isso, tem essa complicação, mas vamos lutar para que ele veja com bons olhos, ou mesmo que ele vete, mas que ele mande um projeto para cá para a gente aprovar, o que ele decrete, que torne isso lei de alguma forma. Isso daí é o que a gente precisa, é o meu principal intuito, é levar o benefício àquelas crianças que muito precisam, né? Deputado, ainda sobre a ação parlamentar, vamos falar de um projeto de lei que dispõe sobre os pontos sonoros adaptados nos interiores dos ônibus para embarque e desembarque de pessoas com deficiência visual. Esse foi um projeto aprovado pela Assembleia, foi vetado pelo governo e o veto foi derrubado aqui, né? Como fazer, por exemplo, é uma curiosidade minha, os projetos são aprovados, mas a fiscalização sobre a execução do projeto na prática, como tem sido feito? Olha, Gorete, esse projeto eu coloquei um período para que seja regulamentado, até um pouco longo, visando também o mercado econômico como está. A crise econômica está muito grave, então a gente viu dessa forma, eu me precavi para que tenha esse tempo para que seja estudado pelas empresas e ver. E é um projeto simples, por exemplo, nas vans você coloca no seu pendrive lá onde vai colocando. Hoje todos os carros têm algum som. Então não vai ter custo assim excessivo nenhum, vai ter um custo mínimo para essas empresas e que vai levar um benefício muito grande. Você imagina você dar independência quem assim não tem tanta independência. E eu conheço alguns que são guerreiros, que eles fazem de tudo para ser autônomos na sua movimentação, no seu deslocamento. Isso daí imagina o conforto que dará para eles. A segurança. A segurança, porque você fica refém de pessoas que você mal conhece, então é complicado. Eles vão ter a independência no transporte coletivo. E isso daí eu vi com muita atenção esse projeto também, onde pedi aos colegas, foi aprovado. No dia eu tive que viajar para o interior, no dia que chegou a casa, foi votado o veto, estava no interior, onde, claro, já tinha pedido a todos os colegas e conseguimos derrubar o veto do governador.
mesmo não estando aqui. Para mim foi uma vitória muito importante, a confiança que os colegas tiveram na minha pessoa. E na sua proposta, né? Isso, também. Deputado, o senhor é autor, como alguns outros deputados, de várias indicações, não é? Como têm sido essas indicações recebidas pelo Executivo quando aprovadas pela Assembleia? O senhor tem acompanhado a evolução? Olha, as minhas indicações eu acompanho constantemente como estão andando. Algumas são atendidas, outras, infelizmente, não. Até entendo que não é fácil, mas são indicações que eu, por andar no Estado durante esses 3 anos, conheço a realidade e para atender o anseio daquela região, daquele povoado, daquela cidade de um modo geral. E a gente vem lutando, todos eles eu venho lutando insistentemente pedindo para que seja realizado. Normalmente são indicações para serviços em rodovia de recapeamento asfáltico, não é? de entroncamento, questão relacionada também ao abastecimento de água. São questões que estão no dia a dia da necessidade da população, não é? Sim, além de tudo, já tem um projeto no governo, projeto lançado por eles mesmos, que é isso daí. Então eu aproveitei que eles tenham esse projeto e tentei encaixar para facilitar a realização dessa obra, como o acesso de Água Branca ao trevo de Maria Bode ali em Delmiro Gouveia. A gente lutou insistentemente e graças a Deus o governador atendeu, assinou a ordem de serviço, salvo engano, tem uns 15 dias e a obra já está lá, já estava, os maquinários já estavam lá. Então isso é muito importante, porque vai ajudar o escoamento da produção daquela região, a entrada daquela cidade histórica que é de Água Branca. Isso vai beneficiar a população de modo geral, dá um ânimo novo a toda a região, que a estrada lá estava muito complicada, com muitos buracos. É o caso do recapeamento da L-130, ligando Santana do Ipanema ao trevo em Olho d'Água das Flores? Também estava em situação precária, mas inclusive lá já tá em fase final. Lá o governador já está em fase final. Ligando 2 cidades importantes do sertão alagoano e eles assim, precisam muito daquela estrada, é uma estrada de muito movimento. E graças a Deus já está lá quase finalizando. Também tem uma indicação importante, porque se trata da sua cidade, né, Girau do Ponciano, o recapeamento de uma pista na entrada de Girau, não é, ao início da L487, que liga o município a Traipu. Isso. Eu fiz a indicação de Arapiraca, do pavimentação asfáltico, ligando Arapiraca, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Campo Grande e Olho d'Água Grande. E posterior já fiz essa outra indicação, que é para que ligue essas duas, a L115, a L que dá destino ao Traipu, para que seja pavimentado, para que Girau ganhe mais com isso daí, além de ganhar uma estrada nova. Essa indicação minha de Olho d'Água Grande a Arapiraca inclusive já está começada, já começou, está no trecho ali de Olho d'Água Grande a Campo Grande. E lá é uma pista de muito movimentos. Escoamento de produção, não é? E de várias cidades, né? Porque pela L115 você pega Traipu, você pega Girau, você pega Campo Grande, Olho d'Água Grande e com o asfalto novo, ligando Olho d'Água Grande à BR, isso daí vai dar um movimento muito grande naquela região e é bom que circula dinheiro naquela região, a economia gira, né? E o desenvolvimento vem. Com certamente, tudo isso aí. Por tabela. Isso, vem acompanhando. Deputado Gilvan Barros Filho, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta já, em 1 minuto. Eu fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC
e saiba mais sobre seus direitos. IDEC, cidadania se conquista. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Gilvan Barros Filho, ele que é do PSDB, integrante titular da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa. Nosso assunto, ação parlamentar. E nesse contexto, eu pergunto sobre uma obra, né, que é importantíssima, que liga Arapiraca a Joaquim Gomes, Olho d'Água Grande. Olho d'Água Grande. Essa obra, ela precisa recapeamento asfáltico ou é mesmo a recuperação da rodovia? Lá é um recapeamento asfáltico, lá a estrada está muito esburacada, além de pedir ao governador que ele enlargueça um pouco a pista. Lá e a possibilidade para isso? Ele já confirmou essa possibilidade, e essa obra é muito importante porque com a ligação da BR, isso daí, a economia para aqueles que vão trafegar para aquela região, chegar em Arapiraca, vai ser muito grande, porque antigamente você tinha que ir para São Sebastião para ir para Arapiraca. Então, você vai ter uma economia tanto para quem vai usar aquela estrada, como também para a região, que vai movimentar. Você imagina aqueles comércios na beira da estrada que vão fortalecer a economia de toda a região. Nesse sentido, o senhor fez uma indicação para a implantação de cisterna no polo agroalimentar e Arapiraca. Isso. Como defensor da agricultura, um defensor de coração, de sangue, até porque isso vem desde o meu avô, dos meus avós. E assim, quando eu estive lá no polo agroalimentar, a gente detectou essa deficiência, a gente conversando com o pessoal lá, e eles reivindicaram isso daí. Eu fiz questão de fazer essa indicação, lutar por ela. Infelizmente ainda não foi atendida, mas assim, eles estão conseguindo ver, até porque lá faz o estudo de toda e qualquer cultura de uma forma que venha a fortalecer e melhorar aquela produtividade. Então eu vejo o polo agroalimentar muito importante para toda a região e principalmente para a agricultura familiar. Pois é, a construção da rodovia do povoado Maria Bode, em Delmiro Gouveia, a cidade de Água Branca, lá no Alto Sertão. Isso. O senhor que é de Geraldo Ponciano, mas tem uma preocupação também com essa região do sertão, não é, deputado? Eu, graças a Deus, fui votado em 99 municípios. Meu pai faz campanha no Agreste, no Sertão, desde 1990. Então, a minha responsabilidade, na verdade, é com toda a Alagoas, porque ser votado em 99 municípios aumenta o peso da responsabilidade, mas, assim, me dá ânimo para mostrar trabalho em todas as regiões do nosso estado. Isso que o fez também fazer uma indicação no sentido da implantação de sinalizadores indicativos de quebra-molas na BR-104, ali nas imediações de União dos Palmares? Isso, a gente vê essa falta de sinalização, nas vê rodovias, de forma preocupante, porque um quebra-mola, se você vem em alta velocidade, você pode perder o controle, causar um acidente e até gerando vítima, e no final das contas gera despesa para o Estado de um modo geral. Então, a gente tende a evitar mortes, acidentes e vem a fortalecer, assim, a melhorar o trânsito naquela região. Isso é preocupante. Muitas regiões do nosso estado, principalmente essas pistas novas, principalmente as BR, estão, assim, de formas ainda não tão sinalizadas pela paralisação da duplicação da BR. E isso daí é preocupante para a gente que trafega, que viaja muito, sabe do perigo que é. Mas assim, ainda bem que voltou as obras e está melhorando, ainda bem que está melhorando um pouco isso daí. O senhor fala dessa região, mas na região sul também do estado, eu estive lá há alguns meses e vi que não falta sinalização, mas o que falta é podar as árvores, né, que atrapalham, que cresceram tanto, que atrapalham a visualização dessas placas com a sinalização. Isso também é uma responsabilidade que o governo tem que ter, o DR, no caso, para manter a sinalização bem acessível. Visível, exatamente. Visível, isso é preocupante. A gente vê o número de acidentes a cada ano aumentando. E a forma que temos de evitar acidentes, evitar vítimas fatais e vítimas... Porque quando se sai de um acidente e você sai com alguma deficiência, você
sim, gera despesa ao Estado e gera despesa para a própria família. E às vezes para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, você com sinalização, você tende a evitar. Isso é questão de educação do trânsito também. Deputado, sobre a implantação do programa Patrulha Agrícola no município de Geraldo Ponciano, o que vem a ser essa patrulha agrícola na prática? Olha, o senador Renan Calheiros entregou diversos tratores e equipamentos agrícolas para vários municípios do nosso estado. E eu fui lutar também para o município de Geraldo Ponciano. Infelizmente não deu para ser contemplado agora, mas o secretário Álvaro me garantiu que no ano 2018, no próximo ano, irá mandar o trator para lá com alguns equipamentos. A grade já está disponível, só que nós precisamos também do trator. Então a luta vai continuar até a gente conseguir esse trator. Poços artesianos ainda são, digamos assim, uma preocupação grande que o senhor vem a ter em relação ao atendimento da população, sobretudo sertaneja? Sim, o poço artesiano vem a amenizar muito a seca na região do Sertão, do Agreste também. Você vê essa seca que nós tivemos, foi tão grande, tão forte, que a região da Zona da Mata sofreu com isso, coisas que... Até a região da Zona da Mata. Até a região da Zona da Mata. Graças a Deus nós estamos sendo abençoados, porque a gente está no dia 18 de outubro, e, por exemplo, eu estou vindo de Arapiraca agora, e lá estava chovendo na estrada. Então isso alegra a gente que participa da agricultura e que sabe a dificuldade que se é produzir em nosso estado por conta da seca. Quando se trata de fazer emendas aqui no plenário da Assembleia, há sempre uma discussão sobre o pagamento dessas emendas, né, a efetivação dessas emendas. Como o senhor analisa, por exemplo, essa questão que é sempre colocada da emenda impositiva? É um sonho, acho que de qualquer parlamentar, ter as suas emendas realizadas. E da forma que temos de garantir que ela fosse realizada, era que fosse a emenda impositiva. Inclusive, eu votei favorável ao projeto aqui, ao parecer do projeto. Infelizmente, ele não veio a plenário, mas assim, é muito importante. A Câmara Federal tem isso daí, alguns estados, algumas assembleias legislativas já dispõem das emendas impositivas. E não pode acontecer o que acontece lá em Brasília, por esse momento que a gente assiste, né? É sofrível, não é? Claro. Essa relação da presidência da República com a situação que passa o presidente Michel Temer e ter que negociar dessa forma para se manter. Por isso que as emendas impositivas vai dar essa independência, porque vai ser de forma assim democrática, vai ter acesso às emendas impositivas. Caso um dia venha acontecer aqui no estado de Alagoas, os deputados de oposição e de situação. Então isso vai facilitar o trabalho de qualquer parlamentar. E não tenho dúvida que vai ajudar muito também ao governo que estiver. Quando um governo ele cria dificuldades para a aprovação, ele veta essas emendas. Como o senhor vê essa questão, essa relação do executivo com o legislativo? A Assembleia já vivenciou isso no governo passado, né? Praticamente não se pagou nenhuma emenda aqui da Assembleia. Foi um momento difícil, né? Que gerou até pronunciamentos no plenário, se questionando até o papel do parlamentar. Olha, infelizmente ainda não é impositiva. Eu digo ainda porque eu tenho esperança de que um dia venha a ser. E espero estar aqui também. Porque para o governo ele vai deixar de ter o poder de mandar naquele recurso para poder destinar aos deputados. E para os deputados a gente vai poder atender os anseios das nossas regiões que, assim, pede, cadê o seu trabalho? E nós vamos levar, que é dessa forma. Claro, hoje a gente leva na forma de indicação, mas indicação nada mais é que mostrar uma sugestão que aquela região precisa e que nem sempre é atendida, porém eu luto sempre para que seja. A minha luta é constante a partir do momento que eu apresento uma emenda, uma indicação. Pois é, isso aconteceu, por exemplo, no caso da reforma geral da Escola Estadual Deputado Gilvan Barros, localizada lá em Geraldo Ponciano? Sim, logo no início do meu mandato eu fiz uma indicação aqui para que ela tornasse em tempo integral. Só que depois eu fui ver como era
que podia se tornar em escola em tempo integral e tinha que atender alguns requisitos e quem concorrer era a diretoria. Eu conversei com alguns lá e eles, por conta própria, participaram dessa concorrência das escolas da região e dessa vez ela vai se tornar em tempo integral, segundo o secretário Luciano Barbosa, e aí foi que eu pedi a reforma da escola. É uma escola que tem um terreno grande, que dá para ser uma escola em tempo integral e, com fé em Deus, uma escola modelo no Agreste Alagoano. Importante, não é? Para garantir a essa juventude uma profissionalização, não é? Porque a escola de tempo integral dá essa condição melhor do que uma escola de ensino médio convencional. Eu vejo com muito bons olhos as escolas em tempo integral, até porque o jovem que participa da escola em tempo integral, ele estuda pela manhã, faz o seu curso técnico durante o outro período, que não estiver em aula, e dali ele já vai pensando no seu futuro, porque quanto o jovem não faz um curso superior, consegue com muita luta fazer um curso superior, e ao final descobre que ali não é a sua praia, como uma gíria popular se diz, vê que não é a sua praia, e aí vai mudar de curso. E com o curso técnico, você vai desenvolvendo aquela vontade de saber o que gosta para daí tomar a decisão correta e vai melhorar ainda mais os nossos profissionais, o nosso mercado de trabalho e principalmente a competitividade. Além dessa questão da escola em tempo de ensino médio, em tempo integral, há uma outra atividade que é o esporte, que coloca as crianças, sobretudo, e adolescentes, bem à margem do que chamamos uma degradação social causada pelas drogas, né? E nesse sentido, o que representa a reforma do estádio Prefeito José Enoque de Barros, lá em Giraldo Ponciano? Primeiro, o sonho. Meu tio Enoque, quando foi prefeito, fez aquele ginásio, aquele campo, onde pôde ali vários jogadores ali se destacarem naquela região. Hoje, infelizmente, se encontra um pouco abandonado. E com muita luta, com muita vontade, a gente apresentou essa indicação da reforma. E aí eu fui levando isso ao governo do estado, a gente foi debatendo essa ideia e o governador nos garantiu um convênio com a prefeitura de Giraldo Ponciano, um convênio onde o estado disponibilizará R$1 milhão para aquela reforma. Que vai deixar o estádio numa condição bem, digamos assim, diferenciada, né? Isso, vai ficar um ginásio modelo ali na região, isso eu posso garantir, que o prefeito Davi Barros irá tratar com muito carinho essa obra. E foi graças a esse convênio que o prefeito conseguiu também centralizar os recursos que ia para aquela reforma para algumas obras em toda a região de Giraldo Ponciano, ali nos seus povoados e seus diversos distritos. Então isso vem a fortalecer a economia naquele estado, naquele município, porque vai trazer obra, vai gerar emprego, você vai gerar receita para aquela região e não tenho dúvida que Girau ganhará muito com isso, principalmente os jovens girauenses. Para quando está marcada, digamos assim, o início das obras? Já se tem ideia? O início das obras não temos ideia ainda, porque a gente sabe que tem um trâmite ainda um pouco longo, burocrático, que infelizmente nós temos que seguir. Primeiro, assinar o convênio com o Estado, que está terminando de trazer toda a documentação. Giraldo Ponciano hoje não faz mais parte do CALC. O Giraldo Ponciano, depois de muitos anos no CALC, agora o prefeito Davi, com muita força de vontade, com muita determinação, conseguiu tirar o município de Giraldo Ponciano do CALC, principalmente no momento de crise absurda que o Brasil vive, principalmente os municípios. Na contramão, não é? Do que a maioria dos municípios vive de dificuldades. Isso, e graças a Deus, com como o Giral não faz mais parte do CALC, Giral foi retirado do CALC, isso daí ele vai beneficiar e vamos lutar para que mais recursos venham para a nossa região, para o nosso município. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, Frente a Frente está de volta.
Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Gilvan Barros Filho, do PSDB, ele que integra como titular a Comissão de Orçamento da Casa de Tavares Bastos. Deputado, a relação do governo com a sua bancada de sustentação aqui na casa, como o senhor avalia, o senhor que é do PSDB, mas tem exercido uma ação parlamentar em defesa do que o senhor entende como viável para Alagoas, né? Não faz oposição, não é, sistematizada, mas tem esse comportamento que é percebido por todos, não é? Como o senhor avalia a relação do Executivo com o Legislativo atualmente? Olha, Gorete, a gente, pelo menos a minha posição aqui na casa, a gente que faz parte da base, porém, eu tenho a independência e não troco a minha independência por nada, que é quando vê um erro, eu levar primeiro a quem está cometendo aquele erro para tentar corrigir. Porém, quando não é corrigido, a gente tem que ser de alguma forma ouvida. E a tribuna da casa é democrática, é aberta, e a gente tanto leva sugestões, levo o nosso mandato, as ações de nosso mandato para explicitar a toda Alagoas, como também as críticas quando são necessárias. Num pronunciamento que o senhor fez em junho deste ano, se não me engano, foi no mês de junho, aqui no plenário da Assembleia, o senhor falava que bandido não respeita policial em Alagoas. Isso quando se travou uma discussão sobre segurança pública, sobre a violência que cresce apesar dos investimentos contra ela, né? Quando o senhor disse isso, foi motivado por um caso isolado ou, no geral, é o seu sentimento sobre a segurança pública? É o meu sentimento, Gorete. Eu vejo que isso é prático, pelo menos é o que eu vejo, é que bandido realmente não respeita a força policial. Não respeita a farda policial, respeita a força policial. E quando ela exercida com muito, assim, rigor. Isso daí é o que eu falo. A polícia precisa, assim, ser olhada com muita atenção pela sociedade de um modo geral. Nós vemos, assim, às vezes a polícia tentando exercer o seu papel, punindo aquele traficante ou aquele que viola as leis, e de repente chega algum que é muitas vezes ligado àquele bandido, está lá filmando para se postar numa rede social o que a polícia está prendendo. Claro que a polícia vai ter que prender. Claro que a polícia vai ter que algemar aquela pessoa. Pessoa que mata dezenas de pessoas. Como é que o policial vai colocar do seu lado a pessoa solta? Não tem lógica. E muitos bandidos, eles tentam mesmo agredir policiais. A gente já presenciou isso. Eu já presenciei isso ao vivo, como também em várias filmagens. E, infelizmente, a polícia tem que tratar isso daí com muita força, com muita, assim... E o homem de bem apoia a polícia. Apoia a forma que ela age. Porque o que a gente não pode é deixar que os bandidos tomem conta da insegurança do estado de Alagoas. Nesse contexto da insegurança, acontecem equívocos também. Por exemplo, a gente recebe aqui, oportunamente, representantes de segmentos, de movimentos, sobretudo o movimento negro aqui em Alagoas, que faz uma reflexão sobre o comportamento policial, sobre a sociedade no geral, em regiões
pobres, de periferia e regiões que são mais favorecidas, que o comportamento da polícia difere e muito, né? Essa parte ele não conta com o meu apoio. Com o apoio do deputado Gilvan Barros, nenhum policial conta com excessos e principalmente tornar como é que eu posso falar, tirar uma pessoa do seu convívio de forma injusta. Isso ele não conta com nenhum apoio meu. Ele conta com apoio quando se um bandido, como agiu já aqui várias vezes, a polícia ir lá enfrentar com rigor uma quadrilha, por exemplo. Isso daí a polícia conta com o meu apoio e sempre que tomo conhecimento faço questão aqui de registrar a ação policial. Agora, excessos, infelizmente há. Isso é uma verdade. Porém, não conta com o meu apoio de forma alguma. Deputado, falemos agora sobre saúde pública aqui em Alagoas. O governo distribuiu recentemente muitas ambulâncias para os municípios alagoanos, não é? A população continua vindo para o HGE porque a ambulância cria essa condição, favorece essa condição. Inverter essa linha de investimento, manter as ambulâncias, mas também investir junto com os municípios na criação de novas UPAs, enfim, não daria uma autonomia e uma chance melhor para as pessoas, sobretudo de baixa renda, que tem que se deslocar até a capital para um centro como é o HGE, transformando muitas vezes até no centro ambulatorial, quando é uma central de urgência e emergência? A descentralização da saúde pública no estado de Alagoas, ela tem que ser uma realidade. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Infelizmente, o HGE não dá conta de atender todo o estado de Alagoas. Como também, algumas vítimas não chegam sequer com vida no HGE, dependendo do caso. Se ele tivesse sido socorrido, os primeiros socorros, de imediato, na UPA, por exemplo, no hospital do interior, que funcione, por isso que eu falo na descentralização. Se tivesse feito os primeiros socorros, né, do início, talvez chegasse os casos mais graves, apenas os casos mais graves, no HGE e na UE, e daí tem assim, um êxito muito maior no seu atendimento. Isso eu acho que será uma realidade muito positiva para o estado de Alagoas quando vier a acontecer. Como integrante da Comissão de Orçamento, como o senhor hoje avalia a realidade do estado de Alagoas? A gente observa que Alagoas, na contramão de estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, equilibrou suas contas, né, que possibilita manter pagamento de funcionalismo em dia. Enfim, é uma realidade diferente de que nós estávamos já acostumados a observar aqui em termos de gestão pública. E isso é uma condição, digamos assim, que faz a diferença para se trabalhar políticas públicas. Então, há de se cobrar mais do governo? Olha, eu vejo com muito bons olhos dessa forma, até porque o estado de Alagoas veio sendo investido em diversas assim, ações, como a vinda de algumas empresas dentro do governo Teotônio Vilela. Então o TEL focou muito nisso, conseguiu atrair várias empresas, gerando emprego, e o reflexo disso daí foi aumentando também a sua arrecadação. E o governador Renan Filho, por sua vez, fez sua economia e agora está usufruindo desse benefício que é pagar os seus funcionários em dias e fazendo algumas obras no estado de Alagoas. Isso é um fato, isso nos alegra, porque Alagoas sempre foi taxada em notícias nacionais como sempre o início da crise nacional começava por Alagoas. E hoje, graças a Deus, isso não acontece. Então, isso é fruto de um investimento que tem, principalmente na vinda de empresas privadas para o estado de Alagoas. A crise política e econômica que vive o país, né, se a gente for fazer um recorte, nós temos em Alagoas a representação que muitas vezes está aí no noticiário, e isso, de certa forma, quando coloca o estado de Alagoas, é uma forma também de penalizar essa situação, não é?
Sem dúvida. Alagoas tem diversos políticos que se destacam a nível nacional no Congresso. Então, tem uma representação que pode garantir, inclusive, uma condição melhor para o Estado, não é? E é isso. Alagoas é um Estado pequeno, mas que conta, por exemplo, com 2 ministros. Então, isso facilita também a vinda de recursos para o nosso Estado. O Estado tem a ganhar com isso daí. Agora, é claro, nós precisamos a cada dia lutar por mais e mais. A gente sabe que o Brasil está passando por uma dificuldade grande, mas que se não houver uma luta constante, uma luta sem fim, o final da luta tem que ser a partir do momento que se realiza o seu objetivo. Por exemplo, algumas indicações minhas, eu vou lutar até o último dia do meu mandato. Eu tenho isso como objetivo e só vou parar quando for realizado. Então é isso que eu acho que tem que haver também na bancada federal, que acho até que alguns já fazem isso. Quando o senhor fala em bancada federal, como o senhor avalia a interlocução da bancada junto com a bancada estadual na discussão dessas questões maiores do Estado? Não estaria faltando um contato mais permanente, deputado? Pelo pouco que eu já acompanhei a política, a verdade é que a bancada federal nunca, são poucos os momentos que se une com a bancada estadual por tratar de, por exemplo, tema do Brasil todo e aqui centralizado apenas em Alagoas. Então, tem esse porém, que eu acho que talvez seja isso a distância, mas que torço para que todos os representantes no estado de Alagoas, a partir do momento que se desarma os palanques eleitorais, se desarme os palanques individuais, para que lute por Alagoas de um modo geral. Eu, por exemplo, não sou deputado apenas dos 34 mil votos que obtive, dos mais de 34 mil votos que obtive em 2014. Eu represento Alagoas onde eu estiver. Por exemplo, nas reuniões da Unal eu represento Alagoas. Então eu tenho que representar os alagoanos e as alagoanas onde estiver. E é isso que eu defendo. O desmonte dos palanques eleitorais, individuais, seja ele qual for. Pois bem, desmonte dos palanques, mas estamos às vésperas de um novo palanque para 2018, né? E as bases estão aí, os parlamentares estão em contato permanente com as bases eleitorais. O fato de a campanha ser realizada a cada 2 anos, digamos assim, é desgastante, deputado? O senhor é favorável ou não à unificação das eleições no país? Eu preferia que ela fosse unificada. Isso porque, assim, o Estado e os municípios não podem fazer licitações durante aquele período, então isso tarda um pouco, aumenta a burocracia em algumas coisas. Porque, por exemplo, se tiver o recurso, mas ali a licitação não pode ser feita, o início das obras talvez não possa ser feito. Então aquilo dali deixa de levar o benefício à sociedade numa rapidez um pouco melhor. E a cada véspera de campanha, cada ano pré-eleitoral, melhor dizendo, há uma preocupação sobre o andamento das obras que estão ali colocadas, não é? Isso daí é uma realidade, né? Quem quiser inaugurar vai ter que ter pressa. Espero que essas pressas não comprometam a qualidade, a qualidade das obras. É porque é comum, deputado? Não posso dizer que seja comum, mas esse é o meu sentimento, até porque a prestação de conta para os nossos eleitores é feito com nossas atitudes. Claro. Então eu penso dessa forma. Se é feita uma obra de boa qualidade, aquilo dali será lembrado por muito tempo. E aí cada um tem uma forma de fazer política, né? Esse é o meu pensamento. É o pensamento que aprendi na minha casa, na minha família. Deputado Gilvan Barros Filho, infelizmente eu tenho que informar que o nosso programa chegou ao fim hoje e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Correto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo diversos temas, principalmente as minhas ações parlamentares. Isso é muito importante porque a gente leva visibilidade às nossas ações, à nossa luta constante aqui no parlamento. Não é fácil, principalmente para mim, de primeiro mandato, aqui ainda está descobrindo coisas como se andar mais rápido no parlamento, de forma mais célere. Isso daí é uma oportunidade muito ímpar, o que a TV Assembleia nos dá.
Obrigada mais uma vez por sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.